Hoje eu vou resolver algumas questões da lista semanal 4 para vocês, né? A primeiro exercício que a gente vai fazer aqui é a primeira questão, a questão 1, que agora eu vou ler para vocês. A questão diz o seguinte: crie um programa que leia o nome de até 100 pessoas e os guarde em uma rede. A leitura de nomes deve continuar até que a palavra fim seja lida, ou até que 100 nomes sejam guardados. Após a leitura, o programa deve realizar a leitura de outro nome e exibir em que posição do array esse nome se encontra. Caso o nome não se encontre no array, o programa informa que o nome não foi cadastrado. Então vamos lá. Aqui eu vou criar a classe. Aqui e aqui no método main. Bom, para a gente pegar a entrada do usuário, vamos usar a classe name. Então um variável aqui qualquer. Vamos importar a classe. Ele diz que os nomes serão armazenados em um array. Então, como são nomes, um array de string, né? Então vamos fazer um array de string. Um nome qualquer, nomes. Aqui é passado o tamanho. Lá ele diz que são 100 nomes, então o tamanho do nosso array é 100. Pronto. Agora iremos fazer algum laço que irá fazer que nesse laço a gente vai pegar os nomes que o usuário digitar e armazenar em nosso array. Mas eu vou usar um for normal. Int i igual a 0. Enquanto esse i for menor que 100, né, que é o tamanho do nosso array, vou fazer i mais. Agora a gente vai pedir que o usuário digite alguma coisa, digita o nome, né? E aqui a gente informa uma frase para o usuário, né? Informe o nome, por exemplo. E vamos capturar isso e armazenar numa string. O nome, né? Que é o que o usuário digitar. Leitor.nextLine. Pronto. Aqui a gente já está pegando o nome. Lá, o que é que ele diz aqui nessa parte? A leitura de nomes deve continuar até que a palavra fim seja lida. Então agora a gente vai fazer essa condição, né? Caso a palavra fim seja digitada, então o nosso programa deve ser encerrado. Se nome que o usuário vai digitar, né? Ponto que a gente vai comparar usando o equals, né? Que strings se comparam usando o equals. Se o nome que o usuário digitar for igual a fim, então a gente deve parar esse nosso for, né? Então a gente vai parar isso com break. Pronto. Essa parte aqui vai verificar se esse nome que o usuário digitou é igual ao fim. Caso for, então ele vai dar um break no nosso for e vai parar de ficar pegando os nomes, né? Caso contrário, caso o usuário não digitar a palavra fim, então a gente pode armazenar o nome dentro do array, né? Array de nomes no índice i vai ficar igual a o nome que o usuário vai passar. Deixa eu falar com mais calma aqui. Caso o usuário não digitar a palavra fim, então o nome pode ser armazenado no nosso array. Não é isso? É isso que a gente está fazendo nesse else. Nomes na posição i, que vai de 1 até 100, pode armazenar o nome, entendeu? Bom, aqui a gente já fez essa parte, tá? De ler
os nomes, verificar a palavra fim e de armazenar os sem nome. Mas aqui ele diz que após a leitura, o programa deve razão a leitura de outro nome e exibir em que posição da rede não se encontra. Então agora vamos fazer a leitura de um novo nome. Vamos enviar uma mensagem aqui para o usuário. Informe o nome a ser buscado. Vamos armazenar esse nome no string. Nome 2 é igual a leitor.nextLine. Pronto. Agora nós vamos ter que percorrer novamente o array de nomes e verificar se algum dos nomes que tem lá dentro é igual a esse nome aqui que o usuário repassou para ser buscado. Usando um for normal também, vou usar o nome da variável aqui, x é igual a 0, enquanto x for menor que 100, faça x mais 100 porque é o tamanho do nosso array, né? Usando uma condicional if, a gente vai verificar se o nome da posição x do array é igual ao nome 2, que é o nome que o usuário digitou para ser buscado. No caso, então, nomes na posição x, que x vai de 0 até 100, ponto equals, né, para comparar string, nomes 2, caso isso seja satisfatório, então a gente deve informar para o usuário em que posição aquele nome se encontra. O nome, então a gente vai digitar aqui o nome, no caso fica nome 2, né? A gente bota está na posição e aqui passa a posição, que no caso a posição x, a gente passa x, ver na posição x onde está o nome 2, entendeu? E foi a posição que a gente deu aqui. Pronto. Caso não, ele diz na questão que caso o nome não se encontre no array, o programa informa que o nome não foi cadastrado. Talvez o pessoal botasse um else aqui, né, que caso essa condição não fosse satisfatória, ele passaria por else e informaria que o nome não está cadastrado, mas isso vai ocasionar um erro, porque caso o meu nome, por exemplo, esteja na posição 3, a gente vai aqui, então vai vir aqui a posição 0, né, que é a primeira, vai verificar isso aqui, vai ver que não vai dar certo, vai pular para o else e vai imprimir que o nome não foi cadastrado. Isso vai rodar o for novamente, vai na posição 1 e vai pular para o else de novo. A gente está entendendo, né? Então vai ficar informando várias vezes que o nome não está cadastrado, não é isso que a gente quer. Então, uma saída é a gente botar aqui fora alguma variável do tipo boolean. O nome da minha variável vai ser condição igual a, eu já vou dar um valor aqui, no caso false. Aqui, quando o nome for achado, se essa condição aqui for verídica, né, se o nome que eu repassar estiver no array, então eu vou mudar o meu valor de conde para igual a true e vou encerrar meu programa quando eu achar o meu nome. Quando eu achar o nome aqui dentro do array, o nome que eu desejo, o nome que eu esteja procurando, se ele estiver dentro do array, então eu vou encerrar o programa. Fora do for é que a gente vai mostrar ao usuário, caso o nome não seja achado, é aqui que a gente vai informar o usuário que esse nome não foi encontrado, né, e dizer a ele que o nome não está cadastrado. Então, no caso, a gente vai fazer um if para verificar essa variável com condição, porque condição só vai mudar o valor se eu achar o nome, né? Então a gente bota
Se onde for igual a false, então sysalt, a gente vai mostrar ao usuário que o nome não está cadastrado, né? O nome não está cadastrado. Pronto. A questão era só isso, né? Pronto, eu vou só recapitular. Se a gente bota um else aqui, o else iria ficar rodando sempre, dizendo que o nome não está cadastrado até achar, né? E botando essa condição aqui dentro, que ela só vai ficar true caso o meu nome seja achado, seja encontrado lá dentro, né? Aí aqui fora a gente faz a verificação. Caso a condição for igual a false, então isso quer dizer que o nome não foi encontrado. Aí ele vai retornar para o usuário que o nome não está cadastrado. A questão é só isso. Agora vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: cria um jogo para o usuário descobrir um número sorteado de 1 a 100. A cada tentativa dele, forneça uma dica mostrando se o número é maior ou menor. Quando ele descobrir, exiba uma mensagem de parabéns e mostre em quantas tentativas ele conseguiu. Vamos lá. Criar aqui a nova classe. O nome dela aqui é 2. Vamos criar um método main. Pronto. Novamente a gente vai pegar a entrada do usuário no scanner, passando da variável aqui, um qualquer. Portar a classe scanner. Pronto. Agora a gente vai sortear o número que o usuário vai tentar descobrir, né? Eu vou botar meu nome como int. Para sortear o número, a gente vai usar a classe math, né? E o seu método random lá, que vai nos gerar um número aleatório. O math.random retorna um double. Por isso que está dizendo aqui, né? Que minha variável é do tipo inteiro e aqui ele retorna um double. Aí não consegue fazer essa conversão direta aqui. Por isso a gente vai fazer um casting aqui. Entre parênteses eu boto um int e vocês vão ver que o erro vai sair, né? Porque aqui eu estou fazendo um casting, dizendo que essa variável pode ser do tipo inteiro, vai ser do tipo inteiro, né? O random ele gera um número entre 0 e 1. 0, alguma coisa, até 1. No caso da questão, ela pede um número entre 1 e 100. Então, o que a gente vai fazer para conseguir esse número de 1 até 100? Aqui, para sair do zero, né? Porque está de 0 até 1, eu vou somar mais 1 mais. Pronto, aqui eu estou somando ao número mais 1. E agora ele está começando a partir do 1 e não do 0. E aqui eu passo até onde eu quero ir. Como eu estou somando mais 1 aqui, então não vou dizer que ele vai até o 100, né? Porque senão a gente vai ter só 99 números e não 100 números. Vai ter 99 mais 100. Então aqui eu passo vezes 101. Agora sim ele está indo do 1 até o centésimo número, né? Porque como eu sumi mais 1 aqui, então eu vou ter que botar mais 1 aqui também. Pronto. Aqui eu estou sorteando o número que o usuário vai tentar descobrir. Agora iremos fazer um laço aqui para pegar as tentativas do usuário, né? Para isso eu vou usar um while e vou passar aqui dentro que o while só vai funcionar enquanto aqui for true. Então eu vou passar logo um true aqui e depois a gente vai sair disso usando um break. Aqui agora a gente vai pedir ao usuário que ele digite a tentativa dele, né? Informe o número. Como é que a gente pode dizer ao usuário aqui? Informe a sua tentativa.
vamos capturar isso no variável tipo inteiro. Next int. Pronto. Que eu estou pegando qual foi a tentativa do usuário. Agora, na questão, ele diz que a cada tentativa dele fornece uma dica mostrando se o número é maior ou menor. Então aqui agora a gente quer as condições para informar o usuário se o número dele se o número sorteado é maior ou menor do que ele tentou. Então vamos comparar. Se o número que o usuário digitou, se o número for maior que o sorte, que é o número sorteado, então a gente mostra a ele que o sorte é menor. O número é menor. E aqui a gente faz o contrário agora. Caso o número for menor que o sorte, que é o número sorteado, então informar o usuário Então a gente vai informar o usuário que o número é maior. O número é maior. Isso mesmo. Isso. E a última condição é, como a gente já disse, que se o número for maior e se o número for menor, então o else só vai cair no else caso o número seja igual, né? Se você tenha acertado. Então a gente vai informar ele: parabéns, parabéns, você acertou em... Aí aqui é que vem o contador, porque ele quer que a gente informe em quantas tentativas ele conseguiu. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui onde a gente pega o número do usuário, bom, aqui em cima primeiro a gente vai declarar uma variável tipo inteira que seria o nosso contador igual a 0. Desde a primeira tentativa do usuário, esse contador vai somar mais 1. Então é isso, ó. Caso ele vai tentar, e o contador já vai somar mais 1, né? Porque já foi uma tentativa, então 1. Caso não satisfaça nenhuma dessas, o while vai retornar e vai contar mais 1 aqui de novo. Caso ele não acerte novamente, vai contar aqui mais 1 de novo. Bom, como eu disse, né, vocês aqui eu passei true. E esse while só vai parar o while quando ele acertar. Então no caso, aqui tem um break. Pronto. Voltando aqui, então vamos continuar aqui a frase. Você acertou em mais contador. Mais tentativas. Então nossa frase vai ficar da seguinte maneira, né? Parabéns, você acertou em... Aí repassou em quantas vezes ele acertou aqui e tentativas. Bom, no momento a questão 2 é só isso. Agora, outra questão que foi pedida para ser resolvida foi a questão 4. A questão 4 dizia o seguinte: escreva um programa que lê uma string de dígitos que representarão um número binário e imprimam na base hexadecimal. Para a resolução dessa questão, a gente pode usar algumas ferramentas que estão na classe integer, que são algumas ferramentas de conversão. Eu criar um main, que é a classe integer. Quando você bota ponto e to, ele já vai lhe mostrar alguns métodos que ele tem de conversão, né? Como to binary string, que tem como entrada o inteiro e vai converter esse inteiro para binário. Para binário vai lhe devolver no formato de uma string.
Aqui tem o hexa, que funciona da mesma maneira, e o octa. Também outra que a gente vai usar aqui é o método integer ponto passe esse int aqui, que ele recebe um string, e esse segundo parâmetro aqui é um inteiro que significa a base de onde você quer retornar. Ele vai retornar essa base no formato de inteiro. Aí vai ver isso na prática como funciona. Bom, aqui ele diz que a gente vai pegar o número do usuário que significa um string. Então vamos iniciar uma variável aqui do tipo scanner para ver que o usuário vai estar. Vamos importar o scanner. Aqui a gente vai pedir o número ao usuário em binário, né? Então, no caso, informe o número em binário. Vamos armazenar isso num string, que ele diz que é uma cadeia de string. Bin igual a leitor.nextLine. Pronto, aqui a gente está armazenando um número em binário. Agora a gente vai devolver para o usuário esse número na base hexa, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como eu disse, vamos usar a classe integer. O método dela é ponto xstring, né? Que pega aqui como parâmetro um inteiro. Esse inteiro, para ser convertido para inteiro aqui, para não dar erro, a gente primeiro vai converter nosso string para binário. Integer ponto passe, aí é aqui que a gente vai usar esse passe integer, né? Ele vai devolver um integer. Esse nosso binário, a gente vai passar aqui o bin, né, que é nosso string, que é que ele retorna na base 2, né, que é o binário. Bom, vocês já viram aqui que já deu certo, dessa maneira que está aqui já deu certo. A gente vai rodar aqui um teste para ver. Informa o número em binário 1010. É A em hexadecimal. Eu deixei aberto aqui um conversorzinho só para a gente garantir. 1010 de binário para hexa é A. Então o nosso programinha deu certo. Bom, pessoal, acho que no momento é só isso. Só são essas três questões. E depois voltaremos com algumas outras resoluções de futuras listas aí, da matéria de programação 2. Valeu, não mais, muito obrigado e desculpa aí pelos imprevistos, pelos erros. Primeiro vídeo, então vocês vão desculpando desde já. Não mais só isso, valeu, tchau, tchau.